Olá pessoal, tudo bem? Então, tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse tema, um tema muito que eu trato bastante nos atendimentos terapêuticos, que é a questão do luto. Muitas pessoas não falam desse assunto, algumas pessoas falam, mas não digerem muito bem, né, essas situações de perdas. Todo o processo de luto causa algumas reações psíquicas, causa alguns impactos emocionais. E quando eu fui pesquisar um pouco mais, né, nessa questão do luto, quem começou a analisar esse processo e definiu de fato um processo para as fases do luto foi uma psiquiatra suíça, e ela escreveu livros sobre a morte e o processo de morrer, né? Então ela escreveu em 1969 e ela definiu esse processo de luto, né? Ela analisando pacientes, né? Acompanhando os processos de luto de alguns pacientes, ela definiu o luto em 5 etapas. E aí eu trouxe um caso, né, que eu tratei, né, no meu consultório, que eu tratei com as ferramentas terapêuticas que eu trabalho. Eu tratei ela com florais alquímicos, com a terapia alquímica, né, com processos terapêuticos também de análise. E eu trouxe um caso para compartilhar um relato, né, do processo de luto dela. Então, agradeço, né, primeiramente agradeço essa minha cliente que autorizou compartilhar esse relato, respeitando, claro, as questões pessoais, né, a privacidade dela, mas é um relato muito importante, que para ela foi uma etapa muito significativa, que ela agradece muito o processo terapêutico por ter ajudado ela nesse processo de luto. Então ela concordou em compartilhar, porque assim como ela passou por esse processo e ela se sentiu muito beneficiada, né, com a terapia em relação ao processo de luto, ela autorizou compartilhar porque pode ser o mesmo caso, né, de outras pessoas que passam por essa situação, e existem formas de tratar isso, né, gente? Existem formas de passar por esse processo de uma forma de uma forma mais equilibrada, digamos assim. Então, é uma paciente, né, uma mulher. Eu preciso agora só pegar a idade certinho aqui. 68 anos, né? Então, ela já estava com a mãe hospitalizada já há bastante tempo, há vários anos, com a mãe hospitalizada em estado vegetativo. E ela já vinha, né, sofrendo nesse processo de ter a mãe hospitalizada, a mãe internada. E a gente começou o processo terapêutico, né? A mãe ainda estava no estado de estado vegetativo. E aí foram passando os meses, então, e a mãe dela acabou tendo algumas complicações e acabou indo para UTI. E aí ela passou por esse processo de luto de uma forma, ela mesmo relata que ela se surpreende. Porque por vários anos ela esteve com a mãe hospitalizada e ela não aceitava, né? O primeiro passo, assim, ela não aceitava o processo do adoecimento da mãe, né? Ela falava, essa mãe que eu vejo hoje não é a mãe que eu convivi, né? Não é a mãe ativa e viva e alegre, não é a mãe que eu vejo hoje. Então ela passou por vários anos nesse estado de sofrimento de ver a mãe perdendo a sua vitalidade, né? E depois a mãe foi internada e tudo mais, e ela sentiu que a morte da mãe ela se surpreendeu por ter passado de uma forma tão tranquila. Ela não imaginava que seria tão tranquila. Também ela passou por uma fase de ter que mexer com a documentação, de ter que mexer com documentos familiares, antigos. Isso também mexeu muito com o emocional dela, ela ter que trabalhar, ter que mexer, ter que jogar fora, ter que resolver o que vai fazer com aquela documentação. E ela começou a mexer nisso antes, né, do falecimento da mãe. Então ela relata assim, que se não fosse a terapia, né, ela se sentia provavelmente ela estaria num túnel, né, num túnel escuro, sem saber para onde caminhar e para onde enxergar.
Então, se não fosse o processo terapêutico, alquímico, né, com florais específicos, os florais alquímicos, que é do sistema que eu trabalho, ela sente hoje que aí ela também sentiu uma diferença, né? Esse processo de ir no hospital, na UTI, ela sente que ela não baixou a imunidade dela, que ela ficou bem, né? Ela não teve queda de imunidade, ela ficou forte, ela ficou firme e ela ficou bem ao ponto de ajudar o próprio irmão, né? Porque o irmão, ela nunca imaginou, ela achou que o irmão que teria que ajudar ela quando, se caso o falecimento da mãe acontecesse algum dia. E, na verdade, foi ao contrário. Então, falando das etapas, né, do processo de luto, lá da psiquiatra suíça, são 5 etapas. Então, resumindo aqui rapidinho. Primeira etapa é a negação. É a primeira fase do luto, é quando a gente rejeita esse momento. Lembrando, gente, que essas fases, cada pessoa tem uma etapa, não tem um tempo certo, né? Não tem uma sequência ou um tempo, não é uma receita de bolo. Mas é importante ter a consciência do luto e viver o luto conforme o preparo, conforme a necessidade de cada um. Cada um é único, então cada um vai viver isso de uma forma única. Então a primeira etapa é a questão da negação, quando a gente não aceita, quando a gente recebe o primeiro impacto da notícia. Então, de forma assim automática, o nosso cérebro ele funciona como de forma mais impulsiva, mais intuitiva, no sentido de negar, né, de não aceitar aquilo, não aceitar. Logo em seguida vem a segunda etapa, que seria o sentimento de raiva, né, quando a gente não aceita, a gente nega, a gente sente raiva, por que aquilo está acontecendo, por que aquilo aconteceu com a gente, por que aquilo aconteceu naquele momento, daquela forma. A gente começa a alimentar todos esses sentimentos de raiva, todos esses questionamentos que vai gerando uma raiva interna, vai gerando um sufocamento, vai gerando uma sensação de injustiça, né? Uma sensação de... Então, vem todos aqueles questionamentos. E cada etapa dessa, gente, é importante a gente estar o quê? Trabalhando, analisando, acompanhando, de preferência em um processo terapêutico, para você ir passando por essas fases de uma forma mais consciente, né? Trabalhando o seu emocional em cada fase dessa. Depois tem a terceira fase, que seria a negociação, né, que foi definida pela psiquiatra suíça, que é quando você negocia assim, você fica tentando entender por que Deus fez aquilo, por exemplo, por que Deus levou aquela pessoa e não levou outra. A gente fica tentando fazer promessas, a gente fica tentando negociar essa perda internamente. E muitas vezes nesse momento, gente, sem perceber, a gente acaba fazendo acordos emocionais, a gente acaba criando traumas emocionais, acaba criando questões internas aí nessa negociação interna. A gente acaba criando processos internos até de emocionais, de perda, de não aceitar e não conseguir superar aquela situação por conta dessa negociação interna. A quarta fase seria a própria depressão, né? Uma fase de melancolia, tristeza profunda, quando a ficha realmente vai caindo para a pessoa, quando a gente vai se conscientizando que não tem volta, aquela é a realidade, por mais triste e fria e irreversível que seja, é a realidade do momento. E a última fase, que seria a fase da superação desse trauma, né, de quando a gente consegue passar, é a aceitação. Então seria a última fase, quando a gente consegue superar de uma forma mais... passar aquela etapa e realmente recomeçar e realmente retomar as nossas atividades, o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, eu estou trazendo mesmo esse vídeo sobre luto, porque é possível, tem formas, né, de você receber ajuda, de você receber amparo. Eu tratei um caso, né, então ela relata aqui que foi essencial, né, para essa passagem, para esse momento muito difícil da vida dela, que foi a perda da mãe. Então, quem quiser saber mais, tem o meu Instagram, meu Facebook, tem os meus contatos aqui embaixo. E até um próximo vídeo.
Tchau, tchau.